Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje gostaria de refletir com meus amados irmãos e irmãs sobre o perigo da autoconfiança, tendo como base bíblica o Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34, depois os versículos 54 até o versículo de número 62. Vamos ler então a palavra do Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe respondeu: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, que me conheces antes que o galo cante. Versículo 54 ao 62. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. E quando acendeu o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém para a santa palavra de Deus. A leitura que acabamos de fazer fala sobre a queda de Pedro. Entendemos isso perfeitamente pela leitura. Pedro foi um dos discípulos de Jesus, um dos primeiros a ser chamado para o discipulado. Ele foi apresentado a Jesus pelo seu irmão André. Jesus, depois de um período de convivência com Pedro, mudou o seu nome. Aliás, o nome dele mesmo era Simão. Depois Jesus mudou para Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro era um homem de fortes contrastes. Vivia momentos de fé, de ousadia, de extrema insegurança, às vezes fraqueza e até mesmo covardia. Era um homem de escaladas e de quedas, de bravura, de fraqueza. Eram partes da sua personalidade. Elogiado muitas vezes por Jesus e repreendido pelo próprio Mestre. Pela leitura que acabamos de fazer, percebemos a queda de Pedro por uma desobediência à advertência que Jesus fizera a ele antes que caísse. Jesus disse: Pedro, o diabo está querendo te peneirar como trigo, mas eu já roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Qual foi a resposta de Pedro? Ele disse: estou preparado tanto para ir à prisão como para a morte. Pedro está dizendo: eu não vou cair. Estou preparadíssimo para ir com o Senhor. Aonde o Senhor for, eu irei também. Preparado para a prisão e preparado para a morte. E agora nós vamos analisar os degraus que marcaram a queda de Pedro. Em primeiro lugar, Pedro não leva em consideração a palavra do Senhor. Qual foi a advertência de Jesus? Pedro, você vai cair. O diabo está cobrando de mim, te pedindo para peneirar como trigo, mas eu já roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, numa atitude de autoconfiança, de petulância, de arrogância, disse: estou preparado para ir contigo para a prisão e, se for preciso, até para a morte. Eu aprendo uma lição muito importante aqui nesse diálogo de Jesus com Pedro, né? Precisamos ter muito cuidado com os nossos líderes. Às vezes nós temos uma intimidade tão grande com o nosso pastor diariamente, né? Anos a fio na convivência com ele, e às vezes o pastor nos adverte: meu filho, você não deve fazer isso, não vá por esse caminho, não se envolva com essas amizades. E às vezes, dada a intimidade, o excesso de intimidade com o pastor, muitas vezes não levamos a sério a palavra do nosso líder.
Pedro banalizou a palavra de Jesus. Tinha tanta intimidade com o mestre ao ponto de não levar em consideração as advertências de Jesus. Precisamos ter muito cuidado com os nossos líderes, aqueles que querem o melhor para a nossa vida. Temos nosso pastor sempre ao nosso lado, querendo o melhor para nossas vidas. Precisamos ter cuidado quando ele nos adverte para levarmos a sério a palavra pastoral, é de grande importância. Na caminhada cristã, estamos sujeitos às investidas de Satanás. A palavra de Deus, lá em Salmo 119, versículo 11, disse: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Não adianta ter a palavra apenas na mente, ser um crente teórico. Essa palavra precisa descer ao mais profundo do nosso coração e ela precisa reagir em obediência à santa palavra do Senhor. Segundo degrau que marcou a queda de Pedro. Pedro não era um homem convertido, disse Jesus. Versículo 32. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os meus irmãos. Pedro tinha uma fé apenas teórica, uma fé circunstancial. A fé de Pedro era aquela fé presa aos milagres, às circunstâncias onde Jesus tinha autoridade na palavra, expulsando demônios, e Pedro se apaixonou demais por Jesus dentro desses momentos circunstanciais. É tanto que por duas tempestades, na primeira ele fica apavorado com aquela tempestade, né? Ao ponto de se deixar abalar a sua própria fé. Na segunda tempestade, Jesus vem por cima das águas, ele confunde Jesus com um fantasma. Você vê até que ponto era a conversão de Pedro, a fé do nosso irmão Pedro. O terceiro degrau que levou Pedro à queda, versículo 54. Jesus estava sendo preso pelo Império Romano e soldados, e Pedro seguia Jesus de longe. Que lição eu aprendo com essa atitude de Pedro? Pedro, em vez de estar ali com o grupo em oração, né, esperando tudo que iria dar com Jesus, porque Jesus havia falado para eles que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar no terceiro dia. Pedro não crê em nada disso e vai acompanhando Jesus de longe. Eu aprendo uma lição maravilhosa aqui com esse registro da palavra de Deus. Quando nós nos ausentamos da comunhão com Cristo, a comunhão com os irmãos, em termos de igreja, em termos de templo, em termos de celebração, estamos caminhando para a nossa queda. Pedro seguia Jesus de longe. Nós temos que estar sempre no centro da vontade de Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão dentro de uma dimensão espiritual. Quando nós abandonamos e seguimos Jesus de longe, onde o lazer é mais importante, o trabalho é mais importante, tudo na vida é mais importante, Deus fica em segundo plano, nós estamos pedindo para cair, estamos seguindo Jesus à distância. Todos os domingos temos os cultos na nossa igreja, é dia do Senhor, é dia de celebração, é dia de estarmos juntos ali em comunhão com os irmãos, em comunhão com o nosso Deus. Pedro perdeu a noção de santidade. Versículo 55 diz assim a palavra do Senhor: e quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar no meio deles. A Bíblia Sagrada, no Salmo 1, repreende esse tipo de atitude nossa. Não te assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha o teu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Pedro não leva em consideração a santidade dele, se deixa envolver por aquelas pessoas. Não é por nada que ele foi advertido por aquela criada e um homem que aparece duas vezes perguntando, dizendo para ele que ele também era discípulo de Jesus, que ele tinha vivido na companhia de Jesus e que conhecia Jesus. Né? A segunda vinda desse homem disse: você era um dos galileus, já conhecendo Pedro pelo seu próprio sotaque. Não deu outra. Pedro não leva em consideração a sua santidade e ele caiu. Por 3 vezes ele negou a Jesus. Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E depois de advertido por 3 vezes, ele nega 3 vezes e o galo canta. E ele lembrou-se da palavra do Senhor. Agora, Pedro era um homem eleito, um homem que foi chamado por Deus para ser discípulo. A queda de Pedro ela é muito pedagógica. Jesus entendeu que a maneira mais pedagógica de levar Pedro à conversão seria a sua própria queda. Uma coisa aconteceu muito importante na vida de Pedro, quando ele acabara de negar a Jesus.
Jesus está passeando ali no pórtico e olha para Pedro. Quando Pedro percebe o olhar de Jesus na sua direção, Pedro se levanta daquele lugar, vai para um outro lugar, e a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Eu aprendo lições maravilhosas com a conversão de Pedro. Chorar amargamente é diferente do choro de remorso. O choro de remorso, a pessoa tem só aquela emoção, aquele remorso na hora pelo seu pecado, pela sua transgressão. Depois volta a praticar as mesmas coisas. O arrependimento é diferente, porque a amargura de alma, Pedro chora amargamente. Pedro nunca mais voltou a negar o Senhor Jesus. A sua conversão veio depois de uma lição pesada, que Deus trabalhou a sua arrogância, a sua petulância, a sua vaidade, levando Pedro à queda, para que depois fizesse dele um grande discípulo, ao ponto de colocá-lo na igreja de Jerusalém como líder dos demais apóstolos. Queridos irmãos e irmãs, tenhamos cuidado com a nossa vida espiritual, que os degraus que marcaram a queda de Pedro sirvam de lição para nós, para que não venhamos a caminhar, a subir ou descer os mesmos degraus que Pedro teve que enfrentar até tomar lições maravilhosas na sua vida que Jesus havia advertido. Se você não colocar a minha palavra em prática, Pedro, você vai cair. Precisamos ler a palavra com essa perspectiva. Todas as vezes que eu ler a palavra, eu preciso guardar a própria palavra no coração para não pecar contra meu Senhor. Que essas lições maravilhosas encontrem um espaço privilegiado nos nossos corações, que a queda de Pedro sirva de advertência, para que não caiamos jamais em tentações ao ponto de desobedecer a santa palavra de Deus. Que Deus, o Criador de todas as coisas, te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E até quarta-feira, se Deus quiser.